Oi, você está assistindo o canal Entusiasta. O que você sabe sobre pandemia? Pandemia, segundo a OMS, é uma disseminação mundial de uma doença. Esse termo é utilizado quando uma epidemia, ou seja, grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Ao longo da história, nós tivemos algumas pandemias, e vamos listar algumas hoje. A primeira foi peste bubônica, mais conhecida como peste negra, que se passou entre os anos de 1346 e 1353. A peste bubônica é causada por uma bactéria, Yersinia pestis. Ela se dissemina quando há contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas da peste bubônica são inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila e no pescoço. Outros sintomas também são a febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Outra pandemia histórica foi a varíola. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga. O vírus Orthopoxvirus variolae era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Alguns sintomas da varíola eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, essa doença não existe mais. Em 1980, após uma campanha de vacinação em massa, a varíola foi erradicada. Terceira pandemia, cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. A transmissão da cólera acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados, sendo mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países que foram mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil também teve vários surtos da doença, principalmente em áreas pobres do Nordeste. Os sintomas da cólera são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de hoje já ter a vacina contra a doença, essa vacina não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. Uma das pandemias que mais mataram no mundo foi a gripe espanhola, a quarta dessa lista. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola em 1918. Para você entender o tamanho, mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. O presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. E como esse vírus veio para o Brasil? O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. Esse navio desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual Covid-19 e não existia cura. Curiosidade: em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito de cachaça, limão e mel. E foi desta receita supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha. Uma das pandemias mais recentes foi a gripe suína. O H1N1 foi o primeiro causador de pandemia do século XXI. Esse vírus, surgido de porcos no México em 2009, se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. A doença chegou ao Brasil em maio daquele ano. No fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos da gripe. De acordo com a Unimed, para você aumentar a sua imunidade é preciso que você invista em uma alimentação adequada. Se você constantemente sente gripes e resfriados, por exemplo, isso pode ser um sinal de que seu corpo não está produzindo células de defesa corretamente. Priorize o seu sono, fuja do estresse e hidrate-se corretamente.